Maravilhosa, ministrada pelo pastor José Roberto. Ele leu no capítulo 12 também, uns 14 versos. Eu vou ler apenas um, e nós vamos ganhar um pouco de tempo. Enquanto os irmãos acham, e colocado ali no telão também, eu quero registrar os nossos agradecimentos à diretoria do coral, na pessoa do evangelista Eliseu, e também o maestro Gerson, com os líderes da orquestra, todos os coralistas, também a equipe do departamento infantil, por esse brilhante trabalho. Louvamos a Deus pela vida de vocês, que tem feito a diferença nessa geração. Que Deus os recompense com ricas bênçãos dos céus. Os irmãos também podem agradecer a Deus pela vida desses servos que têm desempenhado esse trabalho tão brilhante na casa de Deus. Se isso é verdade, vamos dar uma salva de palmas. Bem, Deus abençoe, viu? Eliseu, o maestro Gerson e toda a equipe aí, equipe de louvor também, né, que tem desenvolvido aí trabalho extraordinário, bem como, né, não podemos falar aqui do Felipe, né, esse camarada aí, né, para lá e para cá, sonoplastia, multimídia. Que Deus os abençoe a todos. Diz assim a palavra do Senhor, verso 2: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Este texto apenas para a nossa meditação. Esse texto ele fala a respeito do significado da Páscoa. O primeiro mês do ano no calendário judaico é o mês de Abib. Abib. Para nós é o mês de abril. Então, abril é o primeiro para nós aqui, é o quarto mês do ano, mas para os judeus é como se fosse o janeiro, é o primeiro mês do ano. Então, Abib. 400 anos antes, e nós ouvimos também a mensagem do pastor José Roberto, na parte da manhã, Deus disse a Abrão que seus descendentes seriam escravizados e afligidos numa terra estrangeira. Mas depois, Deus julgaria a gente a qual eles serviriam e depois sairiam com grande riqueza. Está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 15, os versos 13 e 14. 400 anos oprimidos, afligidos em uma terra estrangeira, mas depois eles sairiam com bens e também com muita riqueza. Amados, 4 séculos de trevas haviam terminado, e era o tempo de sair da escravidão para a riqueza, era o tempo de sair da opressão para a liberdade. Era o tempo de sair da escravidão para a luz. Eles deixariam o Egito para trás, pois a terra prometida estava diante deles, fluindo com leite e mel. Havia sido profetizado esse tempo e também a saída do povo de Israel do Egito. Então esta é uma maravilhosa ilustração de nossa própria salvação através de Cristo. Então a Páscoa, ela retrata perfeitamente a nossa tão grande salvação, conforme Hebreus capítulo 2 e o verso de número 3. Hebreus capítulo 2 e o verso de número 3 fala a respeito dessa tão grande salvação proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa libertação da escravidão ao pecado
foi retratada profeticamente nesse evento cerca de 3.400 anos atrás, lá no Egito. Faraó usava uma coroa com uma serpente modelo Naja, né? Uma serpente modelo Naja na parte frontal. E essa serpente era o símbolo de Satanás, conforme Gênesis capítulo 3, de 1 a 14, e também Apocalipse 12, o verso de número 9. Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então essa coroa de Faraó simbolizava o principado dominante no mundo espiritual sobre o Egito. Mas o tempo de Deus havia chegado para livrar o seu povo do domínio tirânico e satânico de Faraó. Para onde? Para o benévolo reino de Deus, sob a liderança de Moisés. Deus estenderia o seu domínio através de Moisés e de seu cajado de pastor. Deus mudaria a história daquele povo. Era necessário, porém, um comandante. E esse comandante tinha por nome Moisés. Ele disse em Êxodo capítulo 4, e o verso de número 17, disse a Moisés: toma, pois, este cajado na tua mão, para que possas operar sinais milagrosos com ele. Moisés então toma aquele cajado em sua mão, porém Faraó não desistiria de seus escravos sem uma batalha. O povo era numeroso, o povo era muito grande. Faraó não abriria mão daquela multidão, e era uma multidão que trabalhava forçosamente, produzia muito para o país. Ele não abriria mão, não, sem uma guerra, sem uma batalha. Porém, 10 pragas terríveis cairiam sobre o Egito antes da súplica de Faraó. Faraó suplicaria para que o povo saísse, porque o povo não aguentaria o peso daquelas pragas, a ponto do próprio Faraó dizer, em Êxodo capítulo 12, o verso 31 e 32, se puderem colocar no telão, por gentileza. O Faraó disse: sai do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, os filhos de Israel, podem sair, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas. O peso daquelas pragas foi muito forte. Deus disse a Moisés que a última das 10 pragas seria a destruição e a morte de todos os primogênitos, dos homens e também dos animais. Era muito forte para aquela nação. Homens e animais, os primogênitos, seriam mortos depois daquela última praga. Porém, para salvar o seu povo, Deus ele prepara, Deus ele avisa, Deus ele fez preparativos. Para quê? Nós já ouvimos aqui nas apresentações. E aqui vem o real significado da Páscoa: para passar sobre. Deus ele faz preparativos para passar sobre eles.
assim surgiu a Páscoa. Este mês vos será o princípio dos meses. Deus daria a todos os israelitas um novo começo. Deus também nos deu um novo começo em Cristo. Quantos estão felizes porque receberam a Cristo em sua vida? Ele nos deu um novo começo. Glória a Deus. A Páscoa foi assim, amados. Foi o fim da escravidão. A Páscoa foi o fim do sofrimento. A Páscoa foi o fim da pobreza para os filhos de Israel. Nós ouvimos de manhã de forma bem explicada como é que os filhos de Israel saíram ricos, com muito ouro, com muita prata, com muitos bens, com muitos animais. Deus agiu no coração dos próprios israelitas, inclusive dos vizinhos, para abençoar os israelitas naquela saída. Da mesma forma, quando nos voltamos para o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, temos também um novo começo. Todo ser humano que se volta para o Cordeiro Pascal, que é Cristo, ele tem um novo começo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Não pertencemos mais a esse mundo de horror, amados. Pertencemos a Cristo. Tivemos um novo começo, porque aceitamos o Cordeiro Pascal. Os pecados, os erros e fracassos do passado não nos comprometem mais. Fazemos parte de uma nova família. Fazemos parte de uma nova genealogia, com uma nova aliança. Deus tem uma aliança conosco, amados. E a aliança que Ele tem conosco é uma aliança de sangue. Foi o sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário que nos proporcionou essa grande salvação. A aliança é de sangue. E o interessante, amados, com um libertador melhor, mais maravilhoso do que alguém jamais poderia imaginar. O libertador do povo de Israel foi Moisés. Logicamente, com a boa mão de Deus estendida, né? Mas o nosso libertador, o próprio Deus, ele se manifesta no Monte da Transfiguração. Ele aparece 2 vezes, Deus brada no ar e as pessoas ouvem a voz de Deus. Quando do batismo de Jesus, ele apresenta o Filho para a sociedade, para todo mundo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus apresenta Jesus para todos. A segunda vez foi no Monte da Transfiguração. Ele fala novamente: este é meu filho, a ele ouvi. Ouçam a lei dele, ouçam a lei de Cristo, a ele ouvi. Não Moisés, mas agora Cristo. Você está ouvindo as palavras de Cristo? Você está tendo comunhão com Cristo? Ele é o seu Cordeiro Pascal. Paulo diz assim: porque Cristo é a nossa Páscoa. Você pode se alimentar dele, viu? Hoje nós estamos aqui nos alimentando desse Cordeiro Pascal que é maravilhoso. Sinta a presença dele na sua vida nessa noite. Glória a Deus.
Mateus capítulo 1 e o verso de número 21 diz assim: e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a salvação chega à nossa casa, a salvação chega à nossa família, a salvação chega até nós. O verso de número 3 diz assim, de Êxodo 12: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, para cada casa. Está lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Jesus é o nosso cordeiro. Cada família precisa ter o cordeiro. Tome cada um para si, para cada casa, para cada família, o cordeiro. Então foi incluído uma maravilhosa promessa aos pais. A salvação da família é um conceito bíblico. A minha e a sua família pode ser salva sim. Todos os nossos filhos podem sim ser discípulos de Jesus. Tome o cordeiro para a sua casa e profetiza a bênção, a salvação da sua casa, da sua família, dos seus filhos. A salvação não é apenas para você desfrutar por atos de fé e obediência. Você também pode trazer salvação para toda a sua casa, para toda a sua família. Disse o Senhor a Zaqueu publicano: hoje veio salvação a essa casa. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui desesperançoso, sem esperança, sem paz e sem alegria. Pastor, eu entrei aqui essa noite porque a minha família está esfacelada, mas eu quero te dizer nessa noite: hoje veio salvação à tua casa. Abra o teu coração e receba o Cordeiro Pascal. Glória a Deus. Paulo também disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós precisamos, amados, lembrar sempre que é um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa. Jesus precisa ser o centro do nosso lar, precisa ser o centro da nossa casa. Jesus, ele precisa ser o nosso cordeiro pascal, amados. O cordeiro, antes de ser imolado, tinha de ser examinado minuciosamente. Não era qualquer cordeiro, ele era analisado minuciosamente. E após essa análise, o cordeiro tinha de se apresentar. Cordeiro analisado, não podia ter defeito, não podia ter mácula, e depois ele tinha que se apresentar imaculado. Essa palavra imaculado significa exatamente isso: sem mancha, sem mácula, sem defeito. Agora observe, irmãos, Lucas registra a entrada triunfal de Jesus antes de sua crucificação. E na mesma hora em que o povo estava trazendo os seus cordeiros pascais para serem analisados. Veja, isso basicamente no dia 10, 4 dias antes. 4 dias. Os cordeiros pascais eram levados para serem imolados, para serem sacrificados. Eles eram analisados. E se os cordeiros não tivessem mancha ou mácula, eles faziam parte do sacrifício. Veja, e Lucas ele
faz essa reflexão e também nos mostra como os cordeiros eram analisados. Jesus também, nesse mesmo período que os cordeiros pascais estavam sendo analisados, ele se apresenta para ser analisado. Como Deus faz as coisas, né, amados? Ele, quando foi ser batizado, João Batista olha para Cristo e fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Lá no batismo, agora aqui, antes da crucificação, fizeram análise de Jesus também. Jesus foi levado para ser inspecionado no 10º dia de Abib, ou seja, dia 10 de abril, dia 10 do mês. Ele se apresenta para essa inspeção. Mateus capítulo 22, do verso 15 a 46, mostra-nos Jesus sendo examinado. Observe que não foi apenas por um grupo, não. Jesus foi analisado, Jesus foi examinado por muitos grupos. Por exemplo, os herodianos analisaram a Cristo, os saduceus analisaram a Cristo, os doutores da lei, e também ele foi analisado pelos fariseus. Todos, indistintamente, queriam encontrar alguma falha em Jesus. Todos, se tivesse mácula, se tivesse mancha, não poderia ser sacrificado. Viu? Eles analisaram a Jesus. Os irmãos estão entendendo? Todos queriam encontrar uma falha. Caifás, que era o sumo sacerdote, Caifás queria evidências, amados, para apresentar a Pilatos, que era o governador, para condenar Jesus. O sumo sacerdote, evidências para que Pilatos condenasse a Jesus. E Jesus foi levado a Pilatos. Mas olha a resposta de Pilatos após a análise. Pilatos não encontrou absolutamente nada. E a própria mulher de Pilatos teve um sonho, viu? Teve um sonho. Deus revela esse sonho para aquela mulher e ela chega perante ele e fala: olha, não mexa, não coloque a tua mão na questão desse justo. Desse justo. Foi assim que aconteceu. Após um minucioso exame do Cordeiro de Deus, o próprio Pilatos declarou que Jesus estava qualificado para ser o Cordeiro Pascal. Com as suas próprias palavras, ele diz: não acho nele crime algum. A palavra de Deus diz que Jesus não pecou e nem na sua boca se achou engano. Você pode glorificar e exaltar o nome dele. Glória a Deus. E Pilatos diz: não acho nele crime algum. Na mesma hora, os cordeiros pascais estavam sendo examinados e declarados imaculados pelos sacerdotes. Jesus também estava sendo examinado, e com essa declaração de Pilatos, Pilatos declara também que Jesus estava pronto para ser imolado, para ser sacrificado.
E ele fez isso 3 vezes. Tentaram uma, tentaram 2, tentaram 3. E Pilatos declarou a inocência de Jesus por 3 vezes. Não acho nele crime algum. Amados, em João capítulo 19 e o verso de número 4, vocês podem observar aquilo que Pilatos disse. Pilatos não sabia, amados, do decreto. Era um homem, era um governador, tinha o domínio, tinha o poder do Império Romano, mas ele não sabia que 14 séculos atrás já havia a profecia que o Cordeiro seria imaculado. Imaculado. Então, sem perceber, Pilatos estava declarando que Cristo, o Cordeiro de Deus, era digno de morrer como Cordeiro Pascal. Era digno de morrer pela humanidade pecaminosa. Essa declaração de Pilatos foi muito importante. Então, o verdadeiro, amados, significado da Páscoa havia sido alcançado com essa declaração. Jesus tornou-se uma cobertura de proteção. Lembra lá atrás? Deus, ele passa por cima, o anjo destruidor viria naquela nação e destruiria todos os primogênitos, dos homens e dos animais. A última praga, certo? Deus dá uma ordem, olha, coloca o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo destruidor vai passar, certo? Deus se tornou uma cobertura de proteção para os israelitas. O anjo passou e Deus estava lá protegendo. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aqui agora, irmãos, Jesus Cristo se torna também uma cobertura de proteção. E o que é essa cobertura de proteção? O apóstolo Paulo diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a nossa cobertura. Deus olha e vê uma cobertura. Você está coberto pelo sangue de Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Aqueles que têm Jesus como seu Cordeiro Pascal têm a cobertura de proteção, porque Cristo é a nossa propiciação. Glória a Deus. 12:13 diz: e vendo eu sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir. Quando nós temos Jesus em nossa vida, a praga do pecado não nos destrói. Nós temos a garantia, temos a proteção, porque fomos comprados, remidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. E isso significa a Páscoa, viu, irmãos? Essa cobertura de proteção. O anjo destruidor passa por cima, passa, mas não te atinge. Não te atinge. A realidade desse texto é muito linda quando diz que Deus passará sobre as nossas casas. Isso significa que Deus se colocou sobre a casa dos israelitas como uma cobertura. Ele estava protegendo os israelitas do anjo destruidor. O sangue nos umbrais fala claramente do Cristo crucificado à porta das casas.
na casa dos crentes, como Salvador, como protetor e como libertador. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino de luz, do Filho do seu amor. É um milagre, amados. É impossível sair por conta própria do reino das trevas e passar para o reino da luz. É impossível. Somente pelo ato de Cristo, pela aceitação do ato de Cristo, da redenção de Cristo, da salvação que Ele nos proporcionou ali na cruz do Calvário. Somente através da fé eu creio no projeto de Deus. Eu creio no plano de Deus para a salvação da humanidade e eu quero estar incluso nesse projeto. Esse ato de fé transporta o homem, o mais vil pecador, do reino das trevas para o reino da luz. Ele é o nosso libertador. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Salmo 91 descreve a proteção que desfrutamos quando o sangue do Cordeiro Pascal é aplicado na porta dos nossos corações. Lá era fisicamente mesmo, viu? Era fisicamente, o sangue tinha que estar nos umbrais. O anjo passava por cima, ele via o sangue, passava por cima. Agora esse sangue tem que estar na porta dos nossos corações. Tem sangue espargido aí na porta do seu coração? Então levanta a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. O Cordeiro Pascal é teu, está na tua vida, está na tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Satanás é destruidor, amados. Veja a bagunça que ele faz na vida de um homem que não tem a proteção do sangue na sua vida. O anjo da morte, em Apocalipse diz que esse anjo da morte se chama Apolion. Olha lá, Apocalipse 9, 2 e 11. Nós já vamos encerrar para orar. Apocalipse 9, 2 e 11. Verso 2 primeiro. E abriu um poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Pula para o 11, para a gente ganhar mais tempo. E tinham sobre si rei anjo do abismo, e em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Esse anjo é o anjo da morte, é o destruidor, é o Satanás. Todos que aceitam o sangue do Cordeiro derramado se escondem por detrás da cruz de Cristo. Viu? Todos aqueles que recebem a Cristo, Ele tem a proteção. Eles encontram uma perfeita proteção contra esse anjo destruidor. Você que tem Jesus, a marca do sangue de Cristo na tua vida, você tem a proteção contra esse anjo destruidor chamado Satanás. No grego lá, está lá, Abaddon, em grego Apolion. Apolion, está em Apocalipse, amado. Porém, em João capítulo 3, o verso de número 8, nos diz, preste bem atenção, 3, 1 João, não é João, primeiro livro de João, 3 e 8, coloca lá para toda a igreja ver. Aí, quem pratica o pecado é de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para quê, amados? Para desfazer as obras do diabo.
Pode glorificar e exaltar o nome do Filho de Deus, que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele disse certa vez: o príncipe desse mundo está aí, mas ele não tem nada comigo, e ele também não tem com você, viu? Levante a tua mão e glorifique. Ele não tem nada comigo, a minha vida é de Jesus. Glória a Deus. Podemos dizer bem alto: em Jesus. Ó, irmãos, em Jesus eu tenho uma perfeita proteção. Então glorifique e exalte o nome dele. Glória a Deus. Pode aplaudir, você tem uma perfeita proteção. Glória a Deus. Essa é a verdadeira Páscoa. Proteção, passar por cima. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Você que ainda não experimentou Jesus, precisa experimentar. Você precisa de uma libertação total. Libertação das coisas do mundo. Nós vivemos aqui, precisamos das coisas, é necessário trabalhar e etc, tal. Mas e aí? Né? Certa feita, Jesus disse a um homem que era muito trabalhador, conquistou muitas coisas, produziu muito, guardou nos seus celeiros. Ele disse àquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, e para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? É necessário, amados, ter esse Cordeiro Pascal, porque é Ele que nos dá a libertação total. Pastor, o que eu preciso fazer para ter esse Cordeiro Pascal? É muito fácil. Muitas religiões complicam tudo. É fácil. Primeiro confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Ele é o seu Cordeiro Pascal. Vamos fazer isso agora? Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele é o meu Cordeiro Pascal. Glória a Deus. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo, creia em seu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Vamos dizer bem alto: eu creio que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Maravilha. Pode glorificar e exaltar o nome dele. Bate palma, se é para bater palma para Jesus, é com força. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, qual é o terceiro passo? Receber a salvação. É difícil? Receber a salvação. Abra o seu coração a Deus. Experimente a sua Páscoa pessoal. Alguém aqui essa noite fez essa oração pela primeira vez e deseja vir receber a oração da fé? Vamos ficar de pé, amados. Alguém que nunca fez essa oração para receber a Cristo, mas fez hoje, e sentiu alegria, sentiu paz, e sentiu a necessidade. Há alguém? Eu quero te conhecer. Levante a sua mão assim. Levante a mão. Alguém que fez essa oração pela primeira vez e deseja receber o Cordeiro Pascal em sua vida. Há alguém? Se houver alguém, saia do seu lugar, que nós vamos orar por você.
Jesus é a nossa cobertura. Veja se há alguém do seu lado. Jesus é a vestimenta da retidão que passa sobre as nossas cabeças. Quando recebemos a Cristo, podemos ter a certeza de que estamos protegidos do diabo e dos demônios. Quando você tem essa vestimenta de proteção, que é Jesus, você estará ou está protegido do diabo e dos demônios. Muitos demônios afligem a alma da pessoa, atuam na mente. Muitos pensamentos que você acha que são seus e não são pensamentos do demônio. Coisas para o mal, para destruir a tua casa, destruir a tua família, até tirar de você o teu trabalho. Mas se você quiser ser revestido dessa vestimenta, saia do teu lugar e venha para Jesus. Saia agora do teu lugar. É uma ordem no mundo espiritual. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. É a oportunidade da tua vida. Talvez tenha uma pessoa. Glória a Deus. Venha receber a Cristo. Cumpre-se então a seguinte promessa: nenhuma maldição pode ser feita contra Jacó, nenhuma mágica funciona contra você. Pastor, estão fazendo macumba. Deixa a macumba para lá. Nenhuma maldição funciona contra a tua vida. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Pai maravilhoso, Deus eterno, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Colocamos a tua palavra em nosso coração e te agradecemos por esse domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, nos trouxe vida, a vida que vale a pena ser vivida. Ele mergulha na morte, mas ressuscita para a vida, para nos dar a vida com abundância, a vida eterna. Nós te agradecemos. Abençoe cada um dos teus filhos que se fazem presentes, aqueles que não puderam vir. Nenhuma maldição pode ser feita contra a vida de nenhum dos seus filhos. Eles têm a tua proteção. Cada família tem a tua proteção. Cada família está revestida pelo teu poder, pela tua graça, pela vestimenta da redenção. Supre as necessidades dos seus filhos. Dê com abundância. Dê uma semana de paz, de bênção, de vitórias e de conquistas. E que sobretudo o teu nome seja exaltado e glorificado. É a nossa oração intercessória e abençoadora. E fazemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebeu a palavra de Deus com alegria? Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém. Meus amados.